Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da nossa igreja. Que Deus esteja nos abençoando. Peço perdão pelo atraso, estávamos conectando com o nosso irmão Fábio. Agora deu tudo certo e logo logo os irmãos estarão ouvindo aqui na projeção. Boa noite aos irmãos que estão entrando, irmã Jorja, Cristiane, Gilmara, Lódio, Alex, irmã Sandra, a Pati, Luana, Tatiane. Tenham todos uma boa noite. Vamos estar cantando um corinho, antes do irmão Fábio ter a palavra. Vamos estar cantando o corinho Eu Sei Que Foi Pago um Alto Preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós e nos via redimidos do seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos assim que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém, irmãos. Mais uma vez, é um prazer ter todos os irmãos presentes. Vamos estar já passando a palavra para o nosso irmão. Estarei só apenas ligando aqui a projeção. E logo mais o irmão Fábio já estará presente aqui. Então os irmãos terão o tempo primeiro de devocional. E logo mais o irmão Fábio estará contando um pouco como ele está, a sua família. E depois os irmãos terão tempo para perguntas. Então os irmãos já deixem aí nos comentários perguntas que os irmãos gostariam que o irmão Fábio respondesse. Tá bom? Já estou colocando aqui a tela. Boa noite, irmãos. Irmão Fábio, à vontade. Ok. Então acredito que já estão aí nos vendo. Depois de um longo tempo, eu quero expressar inicialmente a nossa alegria e a nossa gratidão a toda a igreja. Como nós teremos uma segunda parte, então eu vou deixar para fazer procedimentos e apresentação da família na segunda parte. Então vamos aproveitar esse primeiro momento antes com o Daniele, para aqueles que ainda não a conhecem, porventura. Então, amados irmãos, eu quero nesse momento deixar uma palavra de exortação. Nós que temos sido chamados pelo Senhor para assumir um ministério, sabemos que é uma grande responsabilidade e entendemos que nós não estamos sozinhos nessa responsabilidade. É uma responsabilidade que traz seus privilégios. Né? Servir ao Senhor é algo que nos traz alegria e nós nos sentimos úteis enquanto ainda estamos aqui.
Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma história muito conhecida, que se encontra nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e eu destaco o de Marcos, que fica no capítulo 5. Eu não farei a leitura de todo o texto, mas irei ler a última parte do texto e contextualizar a história. Então, para aqueles que estão aí com as suas Bíblias, eu os convido a abrir em Marcos, no capítulo 5, e nós iremos ler do versículo 15 ao versículo 20. Então, o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículos do 15 até o versículo 20 da palavra do Senhor. E diz assim o texto: Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiraram. Vamos orar. Senhor nosso Deus, abençoe esta palavra. Muito obrigado pela oportunidade que nós temos, por meio deste recurso, de transmiti-la. Que o Senhor abençoe as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o contexto dessa parte da história que acabo de ler para os irmãos é justamente aquele momento em que Jesus ele se dirige do lado ocidental do Mar da Galileia até ao outro lado, para então chegar à terra dos Gesarenos, ou à terra dos Gadarenos, com propósitos. Nós sabemos que o propósito de Jesus era proclamar a sua palavra, e nós vemos isso aqui nesse texto. No entanto, o que é que se sucede? É claro que eu fiz a leitura do restante da história, mas a história diz que quando Jesus chega à margem lá do Mar da Galileia, do lado oriental, assim que ele desembarca, então vem ao encontro dele um homem possesso. O Evangelho de Mateus, bem como de Lucas, fala que 2 homens, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. A questão é, um homem endemoniado se aproxima e ele então já reconhece quem é Jesus, chamando-o de Filho do Deus Altíssimo. Ele exclama a Jesus, né? E deixa que nos atormentar. Naquela ocasião, então, Jesus repreende aquele demônio, que na verdade, quando Jesus pergunta ao homem, né, quem era, qual era o seu nome, então o demônio fala que o nome dele é Legião. E o texto vai dizer que é porque eram muitos demônios que estavam possuindo aquele homem. Mas o texto, né, de capítulo 5, a partir do verso 1, até o ponto em que nós começamos a ler, ou seja, até o verso 14, fala que esse homem vivia numa situação muito lamentável, muito triste. Era realmente uma pessoa que estava altamente escravizada por uma legião de demônios, né? Estudiosos creem que tinham ali um número de aproximadamente uns 6.000 demônios, baseado, né, no número da contagem para o exército romano. Então se entendia que era uma quantidade muito grande. A Bíblia diz aqui que esse homem andava pelos sepulcros, que esse homem se feria com pedras, que esse homem andava despido, que esse homem já não tinha a condição de se socializar com as pessoas. Então aqui mostra o que as forças do mal podem causar a uma pessoa. Uma profunda escravidão.
Então aquele homem foi completamente, sua vida completamente ali estava destruída até aquele ponto. Então uma pessoa completamente estranha, as pessoas temiam passar por perto daquele homem. Diz o texto que eles acorrentavam aquele homem e pela força que os demônios tinham, que era tão grande, essas cadeias elas se rompiam. Enfim, só para os irmãos terem ideia de qual era a situação naquele momento. Agora, vale lembrar também o contexto anterior a essa passagem. Ou seja, foi justamente o momento em que Jesus convida os seus discípulos a se retirar daquele aglomerado de pessoas que ele estava. Jesus fez isso outras vezes para procurar um lugar isolado, não sabendo se essa era a ideia, mas ele diz, vamos à outra margem, e diz que no meio do caminho houve aquela tempestade tão conhecida, em que Jesus, no meio daquela turbulência do mar, Jesus dormia. E os discípulos apavorados, né, e preocupados com tudo aquilo, eles vão incomodar o mestre, vão perguntar a Jesus se ele não se incomodava de sucumbir. E Jesus, então, repreende os ventos, repreende o mar e diz que tudo se acalmou. Então, esse evento da tempestade, com esse momento da cura desse gadareno, são duas passagens que estão muito ligadas, muito ali com o intuito de ensinar aos discípulos, né, preparar os discípulos para enfrentar o poder hostil das trevas dominadas por Satanás. Vale lembrar, amados irmãos, que Deus tem tanto interesse na eternidade do homem quanto no bem-estar deste. Então, nós sabemos que a vida que esse homem estava tendo era uma situação muito triste. E Deus tinha também o propósito de dar a esse homem uma vida, digamos, digna de um ser humano, né? Não se tinha informação lá de alguém que pudesse ser capaz de ajudar aquele homem. No entanto, vamos lembrar que o centro da missão de Jesus não eram os milagres. Os irmãos sabem que houve outros momentos que Jesus fez milagres e ele então pede àqueles que foram curados que não falassem, diferente desse caso, como nós lemos. Mas os milagres de Jesus, eles testificavam as suas ações e o seu caráter como Messias, né, que veio então para realizar a obra salvadora. Então é importante lembrar que Jesus ele não realizava milagres para atrair as multidões. Não era esse o objetivo principal. Como eu disse antes, que na maioria dos casos em que Jesus fez milagres, Jesus até proibiu as pessoas de falarem. Há muitas ações de milagres de Jesus que ele fez isso. Por exemplo, quando ele ressuscitou aquela jovem, a filha de Jairo, então ele pede para não falar e assim outros exemplos também. Então significa que tanto para os discípulos naquela época, quanto para nós hoje, a ênfase não está na manifestação dos sinais, mas unicamente na pregação da palavra. É esse o ponto aqui para nós. É claro, irmãos, eu creio que Deus faz milagre nos dias de hoje. Ele é Senhor, Ele é soberano. Mas a ênfase nunca foram nos milagres. No entanto, a pregação da palavra. E essa está acessível a todos nós. Quero dar alguns destaques aqui. Por exemplo, Jesus ele foi até Gerasa, que era na região de Gadara, até esse homem, para libertar esse homem, bem como aquela comunidade. Então, nós não temos informações do tipo se Jesus já sabia daquela tempestade, de todas as coisas que iam acontecer, o texto não nos diz, mas considerando quem Jesus é, nós entendemos que Jesus sim, ele tinha esse propósito, né, na sua divindade, Jesus conhecendo isso e conduz os discípulos até essa situação, dando a eles a oportunidade de ter um grande ensinamento sobre a fé que eles tinham quando aquela tempestade se levanta, bem como agora, já na terra de Gadara, ali com os gerazenos, poder realizar aquele milagre à vista dos próprios discípulos. Então, irmãos, observe que Satanás
paz, quando ele se apodera de alguém. Nós, irmãos, nós sabemos quem nós éramos. Nós sabemos o que nós fazíamos. É possível que algum irmão tenha um testemunho de que houve uma situação dessa, de possessão. Eu, por exemplo, posso destacar a Daniela, na família dela, que hoje tem pessoas convertidas. Essas pessoas passaram por essa infelicidade. Foram libertas, reconheceram que Cristo era o Senhor e hoje têm as suas vidas transformadas para a honra e glória do Senhor. Então, Jesus ensina sobre a fé e seu poder, e que ela deve ser testada. Eu sempre costumo dizer, irmãos, que a fé é para ser usada. E aí, em momentos de tempestade, em momentos de turbulência, em momentos de desânimo, em momentos de tristeza. E a própria lição da fé deve ser praticada pela fé. Vou repetir. Jesus ensina sobre a fé e seu poder, e que ela deve ser testada. E a própria lição da fé deve ser praticada pela fé. Então, tudo se resume nesse ponto. Por isso que Jesus ele repreende os discípulos, né, dizendo que eles tinham uma fé muito pequena. E eles precisavam trabalhar isso, porque ali no contexto bem próximo, eles estavam se aproximando de uma situação, uma situação inusitada, uma situação muito difícil. Imagine um homem naquela situação vindo ao encontro. Uma situação realmente muito complicada para se lidar com ela. Era necessário ter fé, né, saber usar essa fé. Para isso, então, por vezes, devemos passar por algumas situações difíceis na nossa vida. E aí, irmãos, não é pedindo a Deus, ô Senhor, nos dá aqui um sofrimento para a gente exercitar a nossa fé. A gente não faz uma oração desse tipo. Mas nós sabemos, como o próprio Senhor Jesus falou em João, que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo. Então, observe, nesse texto, né, eu creio que provavelmente todos devem conhecer, que o homem, quando se aproxima, e lembre-se, ele está possesso, diz ali que ao se aproximar, ele exclama em alta voz, mas antes diz que ele adorou a Jesus. Então, houve ali uma manifestação de reverência, né, demonstrada para com a pessoa de Jesus. É um ensino para nós, né? Nós sabemos, conforme Tiago diz, que os demônios creem, mas essa crença que eles têm não lhes garante a salvação, são espíritos caídos, né? O Senhor já tem os seus espíritos eleitos, seus anjos eleitos. Então, nós estamos diante, irmão, da necessidade de aprender mais sobre a fé. Lidar com a realidade de que nós somos meros pecadores carentes de mais fé. Fazer o trabalho do Senhor, mesmo em situações adversas, e viver sob intensa vigilância. Por isso que eu disse, os dois textos eles estão ligados. Jesus estava trabalhando a fé dos seus discípulos, preparando os seus discípulos para uma situação que iria ocorrer. Imagine você, imagine eu diante de uma situação dessa. Então observe que Jesus vai a um lugar e não espera que eles venham até o encontro dele. Jesus está saindo de uma localidade a outra com propósitos, com objetivos. E esses propósitos são bem claros, irmãos. É a pregação da palavra. E mediante as situações atuais, é esse ponto aqui que deve fazer parte do nosso dia a dia. Sabemos que nós fomos chamados para anunciar essa palavra. Então, pelo poder de Jesus, ele expulsou a legião de demônios daquele homem. E pelo seu amor, ele deixa aquele homem já transformado, salvo, para ser uma testemunha, né, do que Cristo fez por ele. Então Jesus manifesta seu poder, né, repreendendo aqueles demônios que, ao serem repreendidos, eles pedem a Jesus para entrar nos corpos. Aí Jesus pode estar tendo um dos ensinamentos, mostrar para todos que estavam ali presentes o seu poder.
talvez mostrar para o próprio homem, né, o que Cristo é capaz de fazer, ou mostrar qual é o valor que Satanás dá ao homem, né, meio que comparando ele com os porcos. Então, o ponto aqui em questão está no fato de que, pelo seu poder, ele restaura aquele homem. E pelo seu amor, ele então deixa aquele homem para ser uma testemunha dele. Como diz no último versículo que foi lido, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Vamos considerar que uma vez liberto aquele homem, a Bíblia diz que ele, estando lá em perfeito juízo, né, aqueles que presenciaram aquele incidente, ou seja, os porqueiros, então eles saem e eles vão anunciar às outras pessoas. E aí todos vêm ao encontro de Jesus. No entanto, né, eles pedem a Jesus que se retire do seu país, que não mais esteja lá. Diz aqui o texto, aliás, no texto de Lucas, diz que eles ficaram temerosos, né, tiveram medo. Imagine aí, de repente ver aquele homem perfeito juiz ali próximo a Jesus, já vestido, né, e ver Jesus ali como sendo aquele que mandou, né, que ordenou que os demônios saíssem daquele homem e fossem para os porcos. E agora, provavelmente, as pessoas estão visando mais a questão do lucro, né, que tinham com relação aos porcos, e nem olharam a condição que aquele homem se encontrava. Mas eu não quero entrar no ponto desse destaque aqui. Por que eles, ao invés de olhar aquele homem que havia sido curado, dar glória a Deus, reconhecer Jesus, que ele é poderoso, e permitir que Jesus ficasse na terra deles, quem sabe para fazer mais milagres? Não vou entrar nesse ponto. Mas no fato de que o homem pede a Jesus para acompanhá-lo, e Jesus não permite. É interessante que Jesus atendeu ao pedido dos demônios, né? Ó, se nos espera, então, nos manda para aqueles povos. Ele atendeu. Os gerazenos pedem para Jesus se retirar do seu território. Jesus vai atender esse pedido. Jesus vai se retirar. Mas o homem, né, que foi curado pediu: Jesus, deixa-me ir com o Senhor. E esse pedido aí, Jesus não atende. Então não existe outro motivo, irmão, pelo qual fomos salvos e ainda permanecemos nesse mundo. Não existe. O motivo pelo qual o Senhor nos transformou e na sua soberania, no seu poder, graça, misericórdia, permite que estejamos nesse mundo, pelo menos até o presente momento, é justamente para sermos testemunhos do que Cristo fez por nós. Como eu disse, no caso desse homem, ele tinha um testemunho muito forte, porque todos viam a situação dele, andando pelos sepulcros, despido, se ferindo com pedras, né? Muitas vezes foi acorrentado, ele rompia aquelas cadeias, possivelmente cordas, quebrava tudo, e vivia pelos sepulcros. As pessoas temiam passar perto dele. Um grande testemunho. Todos viam aquilo. Todos sabiam quem era aquele homem. Talvez não foi assim comigo ou com você. Mas, quando nós anunciamos quem nós éramos, até que talvez éramos pessoas moralmente boas, entre aspas, né? Mas quando falamos da nossa fé, do que Cristo fez e que nós apresentamos essa palavra, quando contamos para as pessoas: ó, Jesus tem autoridade sobre a natureza, ó, Jesus tem autoridade sobre as forças do mal, né? Os demônios, o próprio Satanás. Quando nós falamos: olha, Jesus, ele transforma a vida, ele pega um homem que está na lama do pecado e ele transforma num servo de Deus. Ele tem poder de tirar do coração do homem todo aquele mal e fazer daquela pessoa uma nova criatura, conforme Paulo diz isso em 2 Coríntios 5:17, dizendo que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, olhar com compaixão os que se encontram escravizados e apresentar uma palavra de poder e esperança é o que nós devemos fazer. E a situação presente
que nós estamos vivendo é a prova, irmãos, de que a palavra de Deus é verdade. Porque tudo isso está mostrando claramente ali na palavra de Deus. Claro, lá não está dizendo, no ano 2020 vai ter aí uma pandemia, uma situação. Claro, está assim. Mas nós sabemos, irmãos, como o mundo ficará, como serão, né, os próximos dias, os próximos meses, os próximos anos, se o Senhor não voltar até lá. Nós sabemos, porque a palavra de Deus diz. Então, essa situação prova que a palavra de Deus é verdade, que ela vai se cumprir. Mas também é uma grande oportunidade de levar esperança. E mesmo que muitos estejam aí, né, pelos decretos e tudo mais, das autoridades, né, e por uma questão de cuidados, né, restritos, a sair, a ir de porta em porta, a conversar com os amigos ali no trabalho, por uma hora fora do ambiente de trabalho, levando a palavra de Deus, mas nós temos o recurso, né, da internet, que nós podemos fazer esse trabalho, e é o que o Senhor está nos permitindo. E aqui estamos nós, né, evidentemente, que a maioria são convertidos a Cristo, isso é maravilhoso, mas, irmãos, não devemos esquecer que o nosso Deus, ele tem poder para salvar todos aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, sem necessariamente depender de nós. Não vamos cair no engano de achar que Deus precisa de mim e de você para que o seu nome seja conhecido. Nós sabemos que não é bem assim. Outra coisa, é um privilégio que nós temos de cooperar com Deus na salvação de outras pessoas. Eu sei que quando nós falamos em trabalho missionário, a gente destaca aqueles 3 pontos, né? O orar, o contribuir. É um conjunto, tá certo? É assim. Mas há pessoas que têm um dom para o quesito oração, mais do que outro. Há pessoas que têm o dom para o quesito contribuição, até mais do que outros. E evidentemente que uns poucos, né, são aqueles que vão. Mas tem uma coisa, que é para o que ora mais, como um dom, né, que ele tem, para aquele que contribui de uma forma altamente generosa, que é um dom que ele tem, para aquele que vai, evidentemente, isso aí tem que ser, né? Irmãos, o que é comum a essas 3 áreas na nossa vida é que nós devemos testemunhar o que Cristo fez por nós. Disso nós não podemos fugir. E eu digo para os irmãos que a nossa felicidade, nossa salvação, é justamente o anunciar a palavra do Senhor. O crente que não faz isso, primeiro, ele não justifica o motivo pelo qual ele ainda está nesse mundo. Não justifica. Vai estar fazendo o que aqui? Tem um irmão lá em Cabo Verde que eu acho muito interessante. Ele é um bom evangelista. Está crescendo, gosta de evangelizar, está sendo transformado ainda, né? Deus está tirando dele algumas coisinhas que precisam ser tiradas. Mas ele sempre diz assim, irmão, ficar aqui só para evangelizar. Porque, de outra maneira, a única coisa que nós fazemos é pecar. E eu creio, irmãos, que quando nós deixamos de falar do amor de Deus, nós abrimos uma porta para o pecado. Primeiro, porque deixar de anunciar a palavra já constitui um pecado. Deixar de anunciar, nós não temos essa opção. Os novos, os adultos, né, os idosos, todos nós temos essa responsabilidade. Agora, se eu vou olhar isso como um peso, não sei o que, é para aquele fazer, não é para mim. Irmãos, isso é muito ruim. Quando você fala do amor de Cristo para uma pessoa e você vê a transformação na vida dela, irmãos, e isso não tem preço. Imagine aqui essa situação. Os discípulos de Jesus vendo aquilo, não tem preço. O próprio Senhor Jesus, vendo que, né, Deus estava cumprindo seus planos através da vida dele, não tem preço. Né?
O próprio homem que foi curado daquela legião de demônios não tem preço, irmãos. E vejam o poder que tem a palavra de Cristo. Vejam o poder que tem nessa palavra que nós carregamos em nossas mãos. Nós podemos ler, que nós podemos aprender e contar essas histórias. Não é preciso uma especialização tão profunda. Esse homem certamente não teve. E se nós formos ler os evangelhos e o livro de Atos, nós vamos ver que houve uma obra nesse lugar. E aí a gente pensa, quem foi que levou essa palavra? Se não foi aquele homem, o primeiro? Muito provavelmente. Então, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê essa graça, essa honra, essa alegria de entender que nós temos a palavra que traz esperança para esse mundo. Nós sabemos que, mediante o momento que estamos passando, muitas pessoas se desesperaram da vida. Irmãos, certamente a gente viu relatos nos noticiários ou aí nas redes sociais, de pessoas até que talvez tiraram suas vidas, outros pensaram e, graças a Deus, não fizeram. Pessoas desanimadas, pessoas tristes. Nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, que esse problema não fugiu do seu controle, mas há um alerta para nós. Quando a Bíblia diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome orasse, humilhasse, converter dos seus maus caminhos, ali é para o povo de Deus. Então aquela passagem bíblica se aplica a nós. Nós, irmão, Deus quer trabalhar em nossas vidas. Deus quer fazer de nós pessoas mais ativas em sua obra, para fazer aquilo que está ao nosso alcance. Então que o Senhor nos abençoe e nos ajude a não negligenciar e não jogar fora as oportunidades que o Senhor tem nos dado. Então quero agradecer uma breve oração esta palavra e aí daremos continuidade. Oremos. Senhor nosso Deus, Tu és o Senhor Todo-Poderoso, que transformou as nossas vidas. Quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Agradecer pela vida dos irmãos, membros da Igreja Batista, lá no Jardim das Indústrias, São Paulo. Pela vida do pastor Henrique, pastor Júnior, todos os diáconos, todos os irmãos que têm assumido com compromisso suas responsabilidades para com a obra do Senhor. Continue abençoando, protegendo cada um, livrando dos males, dos perigos desta vida. E, acima de tudo, ó Deus, despertando em seus corações, também no meu coração, cada dia um amor ainda mais profundo pelo Senhor. E que possamos, ó Pai, provar esse amor, agradecer ao Senhor, falando desse amor para outras pessoas. Enquanto fazemos isso, ó Pai, opera o milagre da salvação, da transformação. Nós oramos a Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor, a outra parte aí do tempo, o senhor agora controla, tá bom? Eu pedi a minha esposa que fosse buscar os meus filhos para os irmãos aqui verem. Chegou aqui a Esther. Olá, Esther. Está com 9 anos agora, graças a Deus. E temos aqui o pequeno Estevão. Opa! Vou mostrar para o Tutu. Oi! Bem. Eita! E aí, grandão? 2 aninhos. Bem, aqui a maioria dos irmãos ao vivo aqui ainda não conhece o Estevão. Temos aqui um sobrinho, ele quer agora. Oi! Pronto. Então, os irmãos aí, agradeço as orações pela minha família. E nós vamos agora falar um pouco sobre Cabo Verde, deixar os irmãos aí à vontade para fazer perguntas. Eu vou marcar aqui, pastor, então, aqui uns 5 minutos, 10, alguma coisa assim, para a gente falar sobre Cabo Verde, e aí os irmãos usam o restante do tempo com alguma pergunta. Seguinte, os irmãos sabem, nós divulgamos nas últimas cartas, e nas 2 últimas, que a razão de nós estarmos no Brasil precisávamos cuidar de alguns
áreas da nossa saúde, especialmente a minha. Então, estava com algumas dificuldades, e essas dificuldades estavam me levando a outras dificuldades já na área emocional. Nós que deixamos aqui o país e vamos para outro lugar pregar a palavra do Senhor, é uma coisa boa, porém a gente precisa ter algum controle. A coisa boa é que nós queremos ver o trabalho prosperar, né? Mas o ponto que nós precisamos ter cuidado é para isso não afetar a nossa saúde, né, a ponto de nós querermos talvez fazer o papel de Deus, né, querer que as pessoas sempre se convertam, que os crentes sempre amadureçam muito rápido. E aí, foi nesse ponto aí que eu tive maior dificuldade e comecei tratamentos, precisei ir para o Brasil, para um período de descanso, e a gente cumpriu à risca o que os médicos passaram, a questão de se reservar o máximo mesmo, durante o período de 3 meses, para que, se nós quiséssemos voltar bem, nós deveríamos cumprir esses protocolos aí. Graças a Deus, através das orações dos irmãos, Deus tem abençoado nesse sentido. E aí o plano, então, era retornar em 7 de abril. Mas, como os irmãos sabem, muita coisa mudou e houve fechamento das fronteiras. E como é que está o trabalho em Cabo Verde, né? Os irmãos, graças a Deus, eles estão se reunindo virtualmente, né, e nós temos já há quase 2 meses começado os cultos online aos sábados, né, às 8 horas da noite, lá às 6 horas aqui, e temos a oração todos os dias às 5 horas da tarde. Então as mulheres têm tido esse encontro entre elas e os homens têm tido também esse encontro entre eles, né, para orarmos especificamente pela igreja, por essa questão da pandemia e pelas autoridades. Esses eram os 3 pontos que a gente vem orando já ao longo desse período. E realizando os cultos, né? O irmão Jorge, que mora aqui ao lado, eu sou vizinho aqui do seminário, ele tem participado conosco, e isso tem sido muito bom, porque vai fortalecendo essa ligação que o Jorge tem. Uma vez que, devido aos estudos, o dia a dia de cada irmão, acaba que tem um certo distanciamento, é natural. Mas graças a Deus, ele, com essa participação, então ele tem conseguido estar já alimentando, né, aquilo que realmente a igreja propôs na vida de Jorge, claro, o Senhor, por meio da igreja, para que Jorge seja o futuro pastor. Nesse ponto eu quero destacar o que a igreja aí, em Jardim das Indústrias, tem feito, né, pela obra em Cabo Verde. Então é algo já antigo, né? E graças a Deus a igreja tem sido uma grande bênção, tanto quando o pastor Júnior estava lá, e quando eu fui a primeira vez, né, a igreja já esteve ali trabalhando juntamente conosco, e tem sido um apoio sem palavras com relação ao Jorge. Graças a Deus o Jorge está conseguindo manter o propósito, a firme, ele e a esposa, para esse retorno. Devido a essa pandemia, nós tivemos que entregar o prédio lá da igreja. Então não estava acontecendo os cultos, como os irmãos sabem, né, as atividades religiosas foram suspensas, e nós estávamos pagando o aluguel, que não era tão barato assim para a realidade lá. E então nos reunimos e decidimos entregar o prédio para não contrair dívidas. Enfim, o plano então é que eu recebi um notificado agora do governo cabo-verdiano de que as fronteiras para o Brasil só serão abertas aí no mês de outubro. Então, infelizmente, nós não temos como ir para Cabo Verde até o mês de outubro, a não ser que a situação de repente mude. Então, nós devemos permanecer aqui no Brasil, ajudando os irmãos de forma online até esse período do mês de outubro. E aí, quando chegar, retornar, então, deixa eu só aqui, quando retornar, nós estaremos, se até lá não houver possibilidade de alugar um prédio, os irmãos estarão realizando os encontros nos lares,
É claro que isso limita muito, né? Considerando o retorno, né? A atividade ser gradativamente, e a questão de outras pessoas terem contato com a palavra de Deus. Porque sendo nas residências, o espaço é pequeno, e tem todas as questões. Agora, nesse sentido, para dar tudo certo, para os irmãos se manterem unidos, mesmo à distância. Algumas igrejas lá já começaram os seus cultos, mas como nós não temos nesse momento o prédio, vamos esperar um pouquinho mais. Então houve recentemente o falecimento do pai de uma irmã, a irmã Lu, perdeu seu pai recentemente. Então estivemos apoiando ela em oração, conversando com ela, e graças a Deus ela está superando esse momento. E realizamos 2 trabalhos de ação social, em parceria com outros irmãos, comprando as cestas básicas para distribuir aos irmãos nesse período. Então, os recursos que seriam destinados a pagamento de aluguel, tudo isso está sendo revertido em donativos e tem sido uma grande bênção. Né? Fizeram 2 entregas de cestas muito abençoadas, até para irmãos que não fazem parte como membro da Igreja da Bíblia, mas que tem uma ligação conosco. Então, deixo aqui para os irmãos comentarem, talvez alguma pergunta, se é aquilo que Deus colocar no seu coração. E muito obrigado, irmãos, pelo amor que vocês têm por nós. Nós somos muito gratos por isso. Amém. Irmãos, então, podem já estarem mandando suas perguntas. Estamos aqui lembrando da família da irmã Raquel, do Mona Messias, que estão lá visitando seus parentes. Nossos sentimentos da irmã Raquel, sua família. Mesmo assim, ele está assistindo, nos acompanhando aqui. Então, que Deus abençoe a irmã Raquel, suas irmãs, que Deus possa estar consolando. Temos também a presença do irmão Hilto, do Vila Calu, que Deus esteja abençoando o irmão. E temos alguns dos nossos irmãos aqui também. Então, por favor, irmãos, deixem suas perguntas para o irmão Fábio estar respondendo. Irmão, desse tempo, quais foram algumas das recomendações que o irmão teve que estar seguindo para a sua melhora e como o irmão está se sentindo hoje? Ok, uma das recomendações era, número 1, eu teria que procurar ter o mínimo de preocupação, é complicado esse termo daí, mas e eu precisava me desconectar, certo? Para que eu não ficasse preocupado com a igreja lá em Cabo Verde, com os irmãos, enfim. E não assumir compromissos, né, porque era um tratamento que precisava ser feito para que nós tivéssemos condições de retornar todos, inclusive a minha pessoa, bem. No período que eu estava tendo dificuldades, né, eu tive muita dificuldade física e o meu corpo, por 2 vezes, eu paralisou totalmente. Então, assim, aquilo me deixou muito preocupado. Né? Eu vinha realmente, assim, tendo tristezas. E quando eu vim para cá, os médicos disseram, olha, você precisa, então, aliviar sua mente de todas essas preocupações. E aí tinha que ter atividades físicas constantes. Precisava estar num lugar que realmente me desse condições para isso. Então, Deus abençoou para que tudo desse certo. Eu recebi apoio aqui de irmãos, pastores, e procurei realmente um local para isso. Me mantive bem, assim, fora de atividades e tudo. E, graças a Deus, estou me sentindo bem. Desde abril já estávamos convictos desse retorno. E, como houve essas mudanças, aí continuamos aproveitando esse momento para melhorar cada vez mais. Amém. Pastor, irmão, muitos aqui irmãos estão falando, linda família, que Deus abençoe. Tanto o pastor Júnior mandou um olá agora aqui e pergunta como está a questão do sustento do irmão atualmente. Ok. Graças a Deus eu não recebi comunicados de mudanças de igrejas, especialmente pelo momento atual. Eu destaco que, evidentemente, que ao longo dos anos
a questão do sustento sofre suas variações, né? Cambiais, as dificuldades, crise financeira e tudo mais no Brasil. Houve realmente uma redução, mas não afeta um retorno. Deus tem sido fiel nessa parte, tem suprido as necessidades. Nós temos condições de retornar. Essas condições não são como no início, como eu disse, houve mudanças. E nós, ao longo de, desde 2000, se eu não me engano, pastor, 2016 foi o período que nós demos relatório geral. Por que eu falo geral? Porque de lá para cá nós tivemos 2 vezes no Brasil. Uma pelo nascimento, né, de Estevão, e aí aproveitamos essa oportunidade para dar relatório nas igrejas mais próximas. Então eu lamento o fato de que, por exemplo, para São Paulo, já faz muito tempo, mas tinha 2 questões que me impediam disso. Uma foi a questão financeira daqueles anos 2016, 2017, que foi realmente bem complicada, e outra porque não é fácil encontrar alguém para substituir, para ficar lá todo o tempo. Então a gente acaba que vai ficando, né, nessa expectativa de marcar o mandato e tudo. Então, mas graças a Deus, no que diz respeito à condição de retorno para o campo, Deus tem mantido, tem cuidado do sustento para que isso seja possível. Eu destaco aqui a igreja, os irmãos que estão aí nos assistindo, que eu deixo a igreja assim à vontade, inclusive eu tenho procurado passar essa informação, para durante esse período que nós estaremos aqui no Brasil, evidentemente que as nossas necessidades são bem menos do que lá em Cabo Verde, porque a realidade financeira aqui é diferente de lá. Então, assim, como as atividades das igrejas não estão acontecendo normalmente, havendo alguma dificuldade e no que diz respeito ao envio dessa oferta, enquanto nós estamos aqui no Brasil, está super tranquilo quanto a isso, porque nós temos o sustento aqui da nossa igreja que é suficiente para nos manter aqui. Então, deixo assim os irmãos à vontade com relação a isso, entendendo a situação do presente momento. Ok. Irmão Fábio, o Neemias está perguntando: Fábio, prazer, o irmão está tomando medicamento e se sente bem para retornar? Ok. Graças a Deus, eu não cheguei a uma situação assim, tipo, eu tive um início depressivo, né? Isso aí é uma tristeza, é um cansaço físico, mas meus diagnósticos feitos, eu fiz uma série de exames, tanto lá em Cabo Verde quanto aqui, graças a Deus, nada clínico, né? E com relação ao tratamento o princípio inicial depressivo, não foi preciso medicação, apenas boa alimentação, atividade física e, como disse, né, tentar não ter preocupações. Houve algumas pequenininhas, mas foram superadas. Muito obrigado, irmão. Um abraço para você, viu? Amém. Ele também perguntou como está a saúde da Dani. Graças a Deus, Deus tem fortalecido a Daniele nesse momento, e mesmo lá em Cabo Verde, ela teve alguns problemas relacionados à sua pressão. Então, ela estava tendo alguns desmaios, nós tivemos que ir algumas vezes para hospitais, mas eu acredito que era uma coisa levando a outra. Por exemplo, evidentemente que se eu estou em casa, não estou bem, estou com excesso de preocupação e tudo isso transfere. Mas ela está bem, graças a Deus. Os filhos também estão todos bem. Em termos de saúde física, nós estamos bem, graças a Deus. E o emocional, né, evidentemente, pelo descanso, pelo fortalecimento que tivemos aqui, a palavra de Deus, o apoio dos irmãos, nós estamos muito bem. Obrigado. Amém. Pergunta: Oi, Lúcia, querida. Irmã Mônica foi respondendo: um grande abraço. Ok. Manuela, Obrigado. Deixa eu passar então um abraço. O senhor destacou que o pastor Júnior está acompanhando, inclusive. Sim. Ele já mandou aí o alô dele. Muito obrigado, pastor Júnior. O senhor falou também que é a irmã Raquel, não é isso? Irmã Raquel. Eu quero deixar um abraço para essa família e tomei conhecimento hoje da situação, do momento que vocês estão passando como família. Deixo aqui meu abraço, o abraço da Daniela, ela está aqui
do Estevão, nesse momento para Deus consolar todos vocês e recompensar o grande amor que vocês têm tido por nós. Pastor Júnior, das crianças, irmão Manuel, Raquel e o mais irmão do pastor Júnior, Jim, Jefferson, é isso. Muito bem. O irmão Carlos aqui está perguntando, a Esther está estudando normalmente? Ok, irmãos, essa pergunta foi muito bem colocada. É o seguinte, isso era um ponto muito difícil para nós conciliar o estudo de Esther em Cabo Verde, aqui no Brasil, durante esse tempo. Então, nós conseguimos com a escola aqui, que se Esther permanecesse, claro que eu estou falando isso antes da pandemia, né? Se a Esther conseguisse permanecer aqui no Brasil até o mês de julho, que seria o final do semestre, a escola iria fazer uma avaliação para ela chegar em Cabo Verde já para o próximo ano letivo. Lembre-se que lá em Cabo Verde, o ano letivo começa no mês de setembro. Então estava tudo certo, tudo caminhando bem. Ou seja, Esther iria ver um ano, né, em 6 meses. Mas aí veio todas essas questões e agora o plano B é que até o mês de outubro, quando as fronteiras serão abertas, ela já estaria indo passada de ano, porque a escola não paralisou. Aliás, paralisou, se eu não me engano, por um mês e poucos dias, mas ela vem estudando online e está se saindo bem, graças a Deus. A diretora tem avaliado a condição dela para ela chegar já em Cabo Verde para o próximo ano letivo, seria o 4º ano. Ok, irmão Raimundo Gino aqui, mandando um forte abraço, que Deus abençoe. Meu pai também está assistindo, junto com a minha mãe. Olha aí, pastor. O Jimmy também está aqui, vendo, então, aqui com os irmãos. Não vejo que tem mais alguma pergunta dos irmãos. Não sei se ainda há. Deixa eu aproveitar então deixar o abraço, né, para o pastor Manuel Fernandes, agradecer pela vida dele, pela amizade dele, todo o apoio. O pastor ainda está falando aí os nomes e eu fico imaginando aqui a pessoa, né? E pena que eu não posso vê-lo assim, mas que toda a igreja receba o nosso abraço. Depois da nossa igreja aqui, evidentemente, né, que é a qual nós somos membros, a igreja em Jardim das Luzes foi uma igreja assim, muito participativa em todos os sentidos. Pelo tempo que nós passamos aí, os irmãos cuidavam de nós, estávamos nos sentindo já no céu, tão bem cuidado, os irmãos tão engordei, foi o tempo que eu mais engordei, foi aí em São Paulo. Viu? Muito obrigado aí a todos. Fiquem em oração pelo nosso retorno aí para São Paulo com relação à visita às igrejas. Eu tenho um plano, só não posso mencionar esse plano agora porque eu preciso de algumas respostas para oficializar essa data, certo? Se ela poderá acontecer antes do retorno ou não, aí claro que não depende de mim, depende de como as coisas ficarão daqui até outubro, mas eu peço à igreja que ore por isso. É nosso grande desejo de Deus, irmãos. E peço perdão por não termos feito isso antes. Não dependeu de nós. Muito obrigado a todos. Amém. Pastor Júnior comemorando aqui, um grande abraço. Quando o Jorge retornar definitivamente a Cabo Verde, vamos todos juntos dar um mergulho lá em Tarrafal? Quebra-Canela? Aonde? Tarrafal. Eu espero que ele, né, e a irmã Mônica, e quem sabe algum outro representante, quem sabe do senhor, né, pastor? Vá uma equipe aí boa, porque esse momento do retorno do Jorge é um marco muito assim, significativo para o trabalho em Cabo Verde. Então, o pastor Júnior, a própria missão, a igreja aí, isso tem sido um projeto e vocês têm dado esse apoio. Então, eu creio que vai ser um momento maravilhoso. A chegada do Jorge, o assumir a igreja como pastor da igreja. Então, orem para que realmente seja uma grande bênção. E, enfim, nós ficamos na expectativa desse dia. É o que nós tanto desejamos, né? É o projeto e são as etapas do projeto. Está dando certo. Graças a Deus. Amém.
Jimmy aqui mandando um forte abraço. Muitos irmãos também mandando, Que bom. agradecendo ao irmão. Aí também. O irmão Raimundo Gino, como eu já mencionei, a filha dele, a Patrícia. Muitos irmãos agradecendo. Glória a Deus. Vários irmãos. Eu Isso. sei que tem mais aí, na minha mente aqui tem outros nomes, mas eu peço perdão pela a pouca lembrança. Mas o nosso abraço, viu? Tenho muitas lembranças boas, momentos bons que nós tivemos juntos. E estava quase certo, né, pastor, que eu ia em São Paulo, Sim. no mês de março, com o meu avô, e aí eu já tinha combinado com o Carlinhos, que ele ia me buscar, ia ser um negócio bem interessante. Ia chegar justamente no dia que ia ter um mutirão aí na igreja, e a ideia era chegar e pegar alguns de surpresa, mas no dia da viagem, há 2 horas antes, foi tudo cancelado. Então, infelizmente, não foi possível. Sim. Não vejo mais irmãos mandando algum comentário ou pergunta, somente mais um grande abraço aqui da Mônica, mandando um abraço tanto para o irmão, para a sua esposa e para os pequenos. Obrigado, Mônica. Sendo assim, irmãos, vamos estar aqui encerrando a nossa live de hoje. Vou estar orando. Opa, pode sim, irmão. Dani? Vamos estar orando para encerrar a nossa live de hoje. Agradeço mais uma vez os irmãos que estiveram presentes assistindo. Que Deus esteja abençoando. Então, que Deus abençoe a vida do irmão, da sua esposa, da família. Muito obrigado por se disporem a estar aqui com a gente, mesmo dessa forma tão diferente, né? Às vezes dá um confuso. Mas, graças a Deus, a forma que nós temos conseguido manter o contato com os irmãos e tem sido uma grande bênção. Mais uma vez, muito obrigado pelo tempo que os irmãos dedicaram a nós. Viu, pastor? Sempre Amém. que quiser contar conosco, até participando de uma forma que não seja tão assim, mas para nós é um prazer, viu? Amém. Vamos estar então orando. Santo Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel. Obrigado pela vida, ó Pai, do nosso irmão Fábio, ó Deus, a sua esposa, seus filhos. Que o Senhor possa estar continuando abençoando. O Senhor tem sido fiel, o Senhor tem cuidado deles, eles reconhecem isso e nós também. Obrigado, ó Pai, por fazermos parte dessa obra missionária. Obrigado, Pai, por nos dar esse privilégio. Poucas pessoas têm esse privilégio de fazer parte de uma obra eterna, que durará para sempre. Que o Senhor, ó Pai, possa sempre estar colocando esse pensamento em nossos corações, para que nós sempre possamos nos dedicar cada dia mais e mais ao Senhor. É isso que eu te peço. Agradeço mais uma vez pela família do nosso irmão, sua esposa, seus filhos. Que Deus continue os abençoando e os protegendo dia após dia, em todos os seus planos e projetos. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que todos tenham uma boa noite. Lembrando que esse vídeo logo mais estará disponível no nosso canal no YouTube. Então, por favor, compartilhe, mande esse devocional que recebemos para outras pessoas, que realmente é a palavra de Deus. E Deus pode usar grandemente. Então, tenham todos uma boa noite e até a próxima. Tchau, irmãos. Boa noite.